É com muita alegria e satisfação que recebo os irmãos em nossa casa para comemorarmos mais um aniversário do Centro Espírita Caridade Paraíba. Fico muito satisfeito em poder recebê-los aqui. Muitos ainda devem estar a caminho para participar dessa comemoração. Participarem também da palestra do nosso irmão Evaldo Raia, já esteve aqui em nossa casa. Companheiros do Centro Espírita de Eucaristia já conhecem ele, já podem dar uma balizada, né? Quem assistiu o Evaldo aqui também é um expositor muito bom. Se não for, não volta mais. Que é bom também. Antes de nós passarmos a página, queria falar para a gente falar do Zé. Essa vai ser a nossa primeira reunião de aniversário após a pandemia. Fizemos algumas comemorações virtuais. Infelizmente, a primeira reunião sem a nossa querida amiga e irmã Sônia. E nós queríamos, de alguma maneira, nessa primeira reunião, poder demonstrar um pouco do nosso carinho e consideração por muito que ela fez pela casa. A casa Instituto hoje, com certeza, tem o nosso trabalho da outra, e com certeza ela, toda a dificuldade que ela possuía, ela era cadeirante e alguns anos atrás perdeu a visão. E fazia muito mais do que nós, e andamos, falamos e vivemos. Então é um exemplo de vida, não só na doutrina, mas na nossa vida pessoal também. Então a homenagem que nós estamos prestando à Sônia, pequena e singela, é estarmos batizando nossa sala de reunião com o nome dela. Fizemos uma placa. Jorge, por favor. Pode tirar o plástico para ele. Sala de reunião, Sônia Medeiros Borges, 1º de maio de 22. Então, toda vez que a gente parar aqui na porta, a gente entrar nessa sala, vamos ter a Sônia como nosso referencial. Tudo o que ela fez pela casa e por nós, em termos de exemplo de pessoas, de espírita, sem qualificação. Não vamos conseguir preencher tudo o que ela foi e representa para nós. Então, depois da palestra, podem ali olhar a placa, ficou muito bonito, simples, uma homenagem muito singela, e com certeza vai ficar sempre na nossa. Então, nós vamos pedir agora a Lili para ler nossa página de abertura. Depois eu farei a prece. Depois a Francis vai fazer uma pequena dinâmica rapidinho. E nós passamos a palavra para o Evaldo. Boa noite. Boa noite. Esteja todos sempre. A página intitula-se O Centro Espírita. O Centro de Espiritismo Evangélico, por mais humilde, é sempre um santuário de renovação mental na direção da vida superior. Nenhum de nós serve, embora com a simples presença a uma instituição dessa natureza, deve esquecer a dignidade do encargo recebido e a elevação do sacerdócio que nos cabe. Nesse sentido, é sempre lastimável duvidar da essência divina da nossa tarefa. O ensejo de conhecer, iluminar, contribuir, criar e auxiliar
procede invariavelmente de algum ato de amor ou de alguma sementeira de simpatia que nosso espírito, ainda não cuidado, deixou à distância, no pretérito escuro que até agora não resgatamos de tudo. Um centro espírita é uma escola onde podemos aprender a ensinar, plantar o bem e recolher as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Quando se abrem as portas de um centro espírita cristão ou de um santuário doméstico dedicado ao culto do Evangelho, uma luz divina acende-se nas trevas da ignorância humana e, através de raios benfazejos, esse ato de fraternidade e conhecimento que brilha para o bem da comunidade, os homens que dele se avizinham ainda não desejem, caminham sem perceber para a vida melhor. É uma mensagem de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e aconteceu com o Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, está no Reformador de 1951. Então, oremos assim. Deus Pai, justo, bom e perfeito. Jesus, nosso irmão maior, pastor do nosso Deus. Te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em teu nome. Desta feita, Senhor Jesus, para comemorarmos mais um ano de existência desta Santa Casa. A casa que nos acolhe, que nos apoia, que nos socorre, que está sempre de portas abertas, Senhor, para receber a todos aqueles que aqui se alegam, necessitados da palavra de consolo e de conforto. Pedimos, Senhor Jesus, por todos nós, trabalhadores desta casa, que possamos, Senhor, continuarmos firmes e perseverantes no trabalho e proporcionarmos condições materiais e espirituais para que ela possa continuar de portas abertas. Pedimos, Senhor Jesus, pelos trabalhadores desta casa já desencarnados, que de lá do outro lado da vida, da verdadeira vida, continuam nos abanando, nos auxiliando nesta jornada. Pedimos especial, Senhor Jesus, pela nossa irmã Sônia, que desencarnou no final do ano passado, com certeza está aqui conosco, nos apoiando, nos ajudando, para que possamos fazer o melhor, proporcionando o melhor da nossa casa para todos aqueles que aqui estão. Pedimos, Senhor Jesus, pelo nosso mentor, que acabou de estar ali, que sempre nos socorre e nos apoia na nossa vida. Senhor, continuarmos com portas abertas, preparando e recebendo a tudo que é feito. Pedimos pelo nosso palestrante, Paulo Raia, que ele possa, Senhor, ser incluído e esperado pelo seu anjo da guarda, pelos seus amigos espirituais, pelo mentor de nossa casa, para que possa nos fazer uma palestra acerca do centro espírita e dos seus trabalhadores, com muito ensinamento, com muita vontade, de encorajamento no nosso trabalho de ser. Senhor, agradecido por tudo, por todos, damos por iniciada a nossa reunião de celebração de mais um ano de aniversário da nossa casa. Que assim seja, e graças a Deus. Antes do Paulo falar, vamos pedir a Francis, nossa trabalhadora aqui da casa, que ela vai fazer uma pequena dinâmica feita acerca do que é o trabalho de todos juntos no prol de uma única causa. Vocês estão me ouvindo bem? Não, eu estou. Microfone. Então, essa foi uma missão que a Valquíria me passou. Valquíria, que é ótima nisso. Mas vamos tentar fazer. Então, a história é de um senhor que tem uma
mora no campo e ele tem uma horta. Ele vive com a esposa, com a neta, cachorro, gato, papagaio. E ele tem uma hortinha dele. Então, naquele dia ele resolveu, ele plantou alface, plantou tomate, plantou tudo, rabanete. E naquele dia ele estava com vontade de comer rabanete. Ele acordou, falou para a esposa, estou com vontade de comer rabanete. Aí ela, então vai lá, pega na horta e vamos fazer um rabanete. Aí ele foi lá, só que eu vou precisar da ajuda de vocês. Ele é um senhorzinho, vovô, aí ele foi lá buscar um rabanete. Então eu preciso de alguém que seja vovô. Jorge, você. Eu preciso de um vovô. Jorge é um vovô. Pegou do livro. É melhor do que ferrar rabanete. Mas olha, eu podia ferrar rabanete. Então aí o vovô está tentando puxar, tirar o rabanete da horta. Quebra, vovô. Não conseguiu. Aí ele foi e chamou a vovó. Eu preciso de uma vovó, gente. Eu sou a avó. Então vem cá, vovó. Vem cá, vovó. Vovó vai dar mão, vovó. Pode dar o vovô. Vai dar mão. Aí o vovô segurando o rabanete, então, vovó. Aí eu vou puxar ele. Vovô puxando o rabanete e vovó puxando. Puxa, vovó. Puxa. Puxa, puxa, puxa. Não conseguiu não? E aí vovó mandou chamar a netinha. Quem é neta aqui? Aqui, ó, netinha. Aqui, a netinha, a netinha. Aí vem a netinha. Netinha, segura a mão da vovó. Aí a netinha segurou a vovó, que segurou o vovô, que segurou o rabanete. Puxa, netinha, puxa, vovó. Puxa, vovô, puxa. Ninguém come arroz e feijão nessa casa. Aí a netinha resolveu chamar o amiguinho dela, o Totó. Cachorrinho. Quem é o cachorrinho? Vitor Hugo. Vem cá, fazer o papel do Totó. Agora com esse Totó aqui, vai. Aí o Totó segurou a netinha, que segurou a vovó, que segurou o vovô. Puxa, puxa, Totó. E o Totó cheio de marca. Puxa, menina. Aí ninguém comeu dura essa casa. Aí o Totó fez assim, vou chamar meu amigo gato. Quem será o gato que vai me ajudar? Precisa de um gato. Um gatinho aí. Gato! Gato! Quem gato? O gato de resposta da qualquer gato. Você é o gato. Gato, é um gato. Esse é o mesmo gato de raça. Aí o gato segurou o cachorro, que segurou a netinha, que segurou a vovó, que segurou o vovô, que segurou o rabanete. Puxa! 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 Puxa, mas todo mundo come muito pouco. Aí o gatinho falou assim, vou te chamar meu amigo Rato. Ô Ratinho. Esse é de pedigree, não é qualquer coisa não. Aí a Ratinha segurou o gatinho, que segurou o Totó, que segurou a netinha, que segurou a vovó, que segurou o vovô, que segurou o rabanete. Puxa! Puxa, que puxa. Aí o Ratinho falou, eu essa nossa dinâmica, chegando pra gente que a gente sempre precisa um dos outros, na vida, na nossa vida pessoal, no trabalho, principalmente aqui na Casa Espírita. Aqui a gente sempre precisa de vocês. Se não fosse vocês, hoje a gente não estaria aqui. Se não fosse nossos amigos desencarnados, como Gerson, Soninha e tantos outros que também não estaríamos, poderíamos estar, não estaríamos assim para essa tarde de hoje. Então a gente está aqui para agradecer a vocês por fazer parte da nossa família. Bom? Obrigado, cara.
Nós passamos agora a palavra para o Evaldo, vamos todos para o Amarelo. Boa noite a todos. Boa noite. O olhar de Maria de Nazaré aqueça os nossos corações. O Carlos, ele convidou o Divaldo Franco para fazer palestra. Mas a gente de volta é muito concorrida, aí veio o Evaldo Franco. É quase igual, usa boa vontade, né, o olhar caridoso que a Casa Espírita nos inspira a ter, para que a gente possa abrir, não os nossos olhos ou ouvidos, mas abrir o nosso coração para a tarefa que tantos irmãos que nos precederam, que já retornaram ao plano espiritual, eles se dedicaram para que estivéssemos hoje aqui. Falar com o Jorge, com o Carlos, como falei com o Valquíria, a Valquíria ela convida para fazer palestra, mas não vem sofrer também. Sabe? Ela fica lá de longe. Mas que uma casa que completa 76 anos, oficialmente, embora eu sei que a data não está muito certa, né? Mas 76 anos não é uma casa que começou numa conversa de amigos num barzinho aqui de Olinda. Não, é uma casa que aqueles irmãos que a visualizaram o que hoje ela se tornou. Sabe? Porque uma casa espírita é muito, infinitamente mais do que um prédio. Muito, infinitamente mais do que um endereço numa rua, em qualquer bairro desse planeta Terra. A casa espírita é onde se abrigam almas que desejam se melhorar. Se nos desejamos melhorar, é porque ainda estamos muito distantes de uma possível qualidade ou quantidade espiritual de virtudes que nos caracterizaria como espíritos já de uma certa elevação. E eu gosto sempre de lembrar que a casa espírita ela está implantada num plano de prova e expiação, que é esse planeta que eu falo que é lindo, maravilhoso, azulzinho, e que nós insistimos às vezes de destruí-lo, né? Com as nossas atitudes impensadas, com o descaso com o meio ambiente, o descaso com aqueles que nos sucederão aqui nessa estrada planetária. Porque muitas das vezes a gente fala que queremos deixar um planeta melhor para os nossos filhos, nossos netos. Nós nos preocupamos de deixar filhos e netos melhores para esse planeta. Porque deixar um planeta melhor para os nossos filhos, eu tenho uma certa dificuldade para essa gente essa possibilidade. Agora, deixar filhos e netos melhores para o planeta, aí está na minha área de atuação. Aí está num momento onde eu posso refletir do que eu devo fazer para tornar meus filhos, meus netos, meus sobrinhos, meus afilhados, meus amigos, terem uma consciência melhor de conduta à luz do Evangelho de Jesus. Eu sempre gosto e tenho como prática comum abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, na primeira página aqui, né, que essa edição que Herculano Pires, ela é muito, eu gosto muito da tradução do professor Herculano Pires, que ele diz, Kardec nos colocou aqui para todos nós, que fé inabalável só é aquela que pode enfrentar a razão em todas as épocas. O que Kardec está falando aqui e o que o Tabordo ou o senhor Guarani, depende como queira a ele se pronunciar, e ele não se importa com essa terminologia, né? Mas o que ele deseja de cada um de nós? Uma fé raciocinada. Não é mais aquela fé cega de que é assim porque é, não tem que ser assim, não pode modificar. Não, isso daqui é uma coisa muito rígida dentro da casa espírita. Não. A nossa irmã que fez a dinâmica, ela falou uma frase no início de tamanha importância. A casa espírita somos nós. Sabe? E eu tenho um segredo para contar para vocês. A espiritualidade organizada, o Guarani, não precisa da gente para fazer nada, não.
porque já reúnem condições morais e intelectuais de ajudar, de intervir, de amparar, de esclarecer tantos quantos espíritos que aqui forem trazidos. Mas nós precisamos da casa. Nós ainda temos a necessidade de nos sentir acolhidos num ambiente aonde, por incrível que pareça, aqui dentro a gente consegue ser bom. Aqui dentro a gente consegue ser misericordioso, ter compaixão. Se o meu irmão Jorge for passar aqui no meio e tropeçar no pé da Ivana, da minha esposa, a Ivana vai falar assim: Jorge, desculpa que meu pé estava na tua frente. Agora, ali na rua, se você passar e tropeçar nela, ela fala assim: está me vendo não? Além de dizer, ela é cego. A gente perde de imediato essa fraternidade, esse amor, quando ele chega no portão. Agora, eu tenho um segredo para dizer para vocês. Você vai vir também. Bom? Porque o olhar dele, apesar de ser um espírito equilibrado à luz do Evangelho, compreende as nossas fraquezas, mas ele deseja que nós nos melhoremos. Mas por que ele está vendo? Quem afirma que o Espírito está vendo? É Jesus. É Jesus. Porque você sabe onde foi o primeiro centro espírita? Da terra? Não. Na casa de Pedro, em Cafarnaum, quando Jesus se reunia com os apóstolos, e a casa de Pedro era menor do que esse salão aqui, sabe? Bem menor. E cabiam ali Jesus com os 12 apóstolos, mas até a sombra de Pedro que estava lá dentro, né? A casa de Pedro foi o primeiro centro espírita, porque quem quiser até que ouvimos chamar de Jesus no lar, o espírito meio lúcido, através da fotografia de Chico, ele no início desse livro ele fala assim: vendo Jesus que a reunião dos discípulos depois das prédicas que o mestre fazia pelas cercanias, eles se reuniam e começavam a falar de assuntos mais variados, perdendo a oportunidade de se evangelizar tendo um mestre próximo de si. Então Jesus propõe aos discípulos alguns questionamentos da vida cotidiana e o que, à luz da mensagem que ele trazia, o que pode ser aplicado no nosso dia a dia. E Tiago foi o primeiro, Tiago Maior foi o primeiro a falar: mas Senhor, a vida diária é muito difícil. A lida para ganhar o pão, para poder conviver com os familiares, com amigos, é muito difícil, Senhor. Mesmo tu dizendo que nós devemos nos amarmos uns aos outros, ainda temos dificuldades desse relacionamento tão próximo de amor a um ao outro. Aí Jesus fala: Tiago, se não fosse pelo motivo da modificação daqueles que me seguem, por que eu viria? A gente traz essa relação de Jesus para a nossa casa. Se não fosse para nós nos modificarmos das nossas condutas, que são contrárias à proposta do Evangelho, para que o Senhor oraria reformar essa casa? Para que tantos irmãos que passaram por aqui, que deram suas lágrimas para que essa casa se estabelecesse? Para quê? Para que a minha vontade prevalecesse, o meu jeito de ser, na síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, vou voltar para o grau assim. Porque a proposta da doutrina é a transformação das nossas atitudes. A doutrina espírita é baseada no Evangelho de Jesus num aspecto moral da doutrina do Mestre. A casa espírita, ela tem como finalidade pessoas escandalosas. A gente mora no 10º andar, às vezes o pessoal lá no primeiro, eu estava fazendo festa. A gente perde o dom agora. Mas a casa espírita, ela tem como objetivo nos congregar um objetivo comum de um ajudar o outro. Porque aqui na casa espírita, se a diretoria falar assim: olha, o Carlos é quem sabe, ninguém sabe mais nada, a casa fecha. Agora, se a diretoria falar assim: o Carlos não sabe nada, nem a diretoria sabe nada, a casa fecha. Porque nós precisamos nos unir em prol do objetivo espiritual da casa. Não é mais
o Carlos, o Jorge, o Ronaldo. Não! Nós começamos a perder essa individualidade. Porque no Evangelho, no capítulo 11, a mais próximo, tem uma página chamada A Lei do Amor, que é escrita pelo Espírito Lázaro. E Lázaro fala que a finalidade do amor é a união dos seres, tem mais do individual. Quando o senhor Guarani, qualquer coisa você fala aqui, valeu? Quando o senhor Guarani trouxe da espiritualidade a proposta de criação desse lado abençoado, era para quê? Para que a gente tivesse o sentimento de irmandade, de fraternidade, de companheirismo, de principalmente respeito um ao outro. A casa espírita, ela é constituída não de tijolo e cimento, ela é constituída de sentimentos. Tivéssemos nós aqui, Carlos, um médico com a habilidade da psicometria, colocaria a mão aqui nas paredes da casa e ouviria muitos choros silenciosos daqueles que nos precederam. Quantas vezes nós sentamos dentro da casa espírita, às vezes no silêncio, porque a tarefa ainda não iniciou, e derramamos as nossas lágrimas pelas dores que nós vivenciamos. E sentimos o abraço fraterno dos amigos espirituais, dizendo assim, bem no íntimo do nosso coração, estamos com você. Você no caminho. A finalidade da casa espírita é ser um consolador prometido por Jesus, lá em João capítulo 15. Se me amais, disse Jesus, rogarei ao Pai e ele vos enviará um outro consolador, que vós não conheceis ainda, o Espírito de verdade, mas que ficará convosco pela eternidade afora. Quem é esse consolador prometido? O Espírita vai dizer que é Kardec, né? Como nossos irmãos da igreja protestante ou católica diz que é o Espírito Santo. Esse consolador prometido por Jesus é a certeza de que a morte não existe. A certeza absoluta que a morte é uma transição natural na nossa caminhada. Se tivéssemos a oportunidade de visualizar espiritualmente a quantidade de irmãos que estão aqui, que durante ano após ano, sabe, Carlos, trabalham diuturnamente para auxiliar todos nós que aqui chegamos, e a gente não sabe o nome de ninguém. Sabemos o nome de um ou dois, no máximo 5, mas não sabemos o nome da totalidade. Para se ter uma ideia, eu segredei aqui para o meu irmão Carlos, a dona Senhora está aqui, ao lado do seu Guarani, e ditando um recado. Esquece a cadeira de roda, pelo amor de Deus. Porque ela, agora, na condição de espírito, está liberta das dificuldades materiais. Mas ela está ainda atenta o quê? Nas nossas dificuldades morais. Então, a finalidade da casa espírita não é chegar aqui, dar tapinha nas costas, diante de uma dor, e assim mesmo, nós estamos num plano de prova de expiação, temos que passar os nossos pedaços, não é isso não. Um palestrante muito conhecido, Haroldo Dutra Dias, juiz de direito lá em Belo Horizonte, ele conta que um amigo da casa, do Centro Espírita Emmanuel, lá de Belo Horizonte, ele e a esposa, trabalhadores ativos da casa, a esposa entrou num processo de falência orgânica, veio a desencarnar. 42 anos de casado. 42 anos, muito tempo, né? De vida em comum. E ela desencarnou. Então, no velório do corpo dela, não no velório dela. Tá bom? A gente tem que começar a mudar a linguagem. Eu vou dizer a sua mãe, minha mãe morreu. Foi enterrada lá em Irajá. Coitada da velha, né? Desencarnou, ainda botei ela lá para sempre. Não, quem estava lá era o corpo da minha mãe. A minha mãe, esse espírito que eu tenho enorme gratidão pela oportunidade dessa existência, continuou a sua jornada no plano espiritual. Então, a esposa desse trabalhador
para o espírito é insensível, não. O que você está passando? Você não sabe que a morte não existe? Não, ela está hoje num plano muito melhor do que esse aqui. Ele olhou, se calou, porque não era o momento de entrar em discussão doutrinária irrelevante, e o sepultamento do corpo seguiu os seus trâmites normais. 2 dias depois, a atividade na casa espírita era o irmão dele, lá na atividade que era pertinente. Mas aí ele está batido, porque ninguém passa por um processo de desencarne de um familiar, de um companheiro, de um amigo, com um sorriso no rosto. Não dá. Não dá. E ele chegou na casa espírita, abatido, porque o problema de saúde da esposa foi longo, e ele tinha que dedicar muitas horas de apoio a ela, e quando ele chega na casa espírita, Carlos, o que ele escuta? Não acredito, ainda está com essa cara de enterro, cadê a tua fé, homem? Ele falou assim, eu só queria um abraço. Só. E muitas das vezes a gente esquece de dar um abraço ao companheiro que está passando por uma dificuldade. Porque a gente entende que ele tem que saber que ele é um espírito, que ele está em prova de resgate, que tudo que ele está passando é com a consciência e o conhecimento do plano espiritual, mas é ele. Quando vem do meu lado, o bicho muda de figura. Porque a minha mãe dizia que barriga cheia vaiava tem bicho. Ou seja, quando você está sem problema nenhum, o problema do outro é pequenininho. Agora, quando você está com um grande problema, todos os outros problemas não te interessam mais. A minha casa, Centro Espírita, a Casa do Caminho Chico Xavier, no bairro lá de Jacarepaguá, nós trazemos muitas histórias do Chico, porque tem uma vivência dele dentro do Evangelho e a exemplificação da conduta de Chico Xavier que todos nós conhecemos. E o Chico disse que uma vez lá em Uberaba, tinha alguns irmãos sentados esperando para falar com ele. E tinha um irmão que chorava copiosamente, as lágrimas desciam com abundância. E o outro do lado estava sereno. O que estava chorando, alguém chegou preocupado, mas que louco, meu irmão, você está chorando tanto? Aí ele falou assim, é que eu estou com uma mão gravada, está inflamado, mas dói muito. E o irmão que perguntou, olhou para o lado, e o outro lado não tinha um pé. Tinha sido amputado o pé na região da canela. Aí ele pensou o quê? Um chorando está de um encravado. E o outro, sem pé, estava sereno. O Chico, às vezes, ele escutava o que ninguém falava, né? Ele tinha essa percepção que não precisava verbalizar para ele ouvir, bastava pensar. Devia ser um terror que ele devia ver. Teve um irmão, Adelino Silveira, dizia que perto do Chico, o melhor seria você desencarnar. Porque tudo que você pensar seria ouvir. Então, desencarnar era melhor. E aí o Chico levantou, foi lá, abraçou o irmão que estava chorando, cada um encravada. O Chico abraçou ele e falou assim, olha, Dona Bezerra está pedindo para você chegar em casa, esquentar uma água, botar umas folhas de malvona dentro d'água e um punhado de sal. E deixa o pezinho lá, que vai ajudar a desinflamar, que a dor vai diminuir. Aí Chico falou isso e voltou. Mas como outro Chico não tem um pé? Ele também não merece uma palavra de carinho? Aí o Chico falou assim, meu filho, a dor não tem como medir dor ainda. Não tem ainda um aparelho, um dosímetro, para a gente avaliar quem está sofrendo mais ou menos. A nossa função, enquanto espíritas cristãos, é amparar aquele que chora. E não julgar se é justo o sofrimento dele ou não. Ou vocês acreditam que quando a gente chega aqui na casa e passa lá do portão, olha, criança não faz barulho não, criança é alegria. Tá? Aprendi isso com o doutor Erma. O doutor Erma não gosta de chamar criança, mas quando a gente chegar lá no portão da entrada, caso vocês não saibam, posso revelar agora, tem lá 2
Ou seja, esse aparelho é para medir a nossa energia moral quando entramos aqui. Verdade. Alguém já foi proibido de entrar aqui? Não. Alguém já ouviu assim, não, você hoje não merece entrar aqui porque a sua energia está muito complicada, você brigou com a sua esposa, chutou o cachorro do vizinho, você ofendeu a sua mãe, a sua sogra, a sua avó. Alguém já foi proibido disso aqui? Mas tem esse aparelho lá na frente. E quando eles traçam a nossa energia moral, eles não querem saber da nossa doença física nesse momento, não. Porque o Carlos falou, a nossa casa é uma escola, mas também um hospital, mas também um reformatório. Não é reformatório espiritual, não, é um reformatório que propõe a reforma das nossas condutas, tá bom? Então, quando nós entramos aqui, nós passamos por aquele aparelho, aí os dois espíritos que estão lá no portão com essa finalidade, emite um relatório, não é nem via zap, que o Wi-Fi da espiritualidade é piscar de olho, né? Eles emitem um relatório que já chega aqui na sala de palestra e aparece no telão, como é que é o gatão? Valdonier. Aí aparece assim, Valdonier, hoje não está muito legal não, gente. Olha, ele está pensando mal daquele motorista que passou direto e não parou no ônibus para ele entrar. Aí quando ele estava chegando aqui, veio um carro passando, quase atropelou ele xingou o motorista. Aí aparece tudo isso lá no relatório. Aí o que o senhor Guarani faz? Chama 2, 3 espíritos, vai lá ajudar nosso irmão Valdonier, vai equilibrar a energia dele para que ele lembre que só o amor constrói. Sabe, gente, isso aí não é figura de linguagem, não. Isso aí acontece nas casas espíritas, porque nós viemos aqui para ser amparados, para sermos cuidados, por sermos muito amados. Sabe? Quando você estiver se sentindo tudo ok, tá bom? Está tudo legalzinho na sua vida, o coração está legal, você é amado ou amada, né? Você tem um emprego que lhe garante a subsistência, não tem nenhuma barricada na porta de casa, sabe? Você está tranquilinho, que você chega aqui, aí a espiritualidade fala assim, agora está na hora de doar amor. Agora está na hora de você colaborar com aquele que está aqui e que não está muito bem. Porque a casa espírita, eu falo isso em várias oportunidades, a casa espírita, quando chega alguém pela primeira vez, a gente recebe um sorriso no rosto, um abraço fraterno, um seja bem-vindo. Mas e o trabalhador da casa, como é que é recebido? No julgamento, com avaliações de como eu acho que devia se comportar, ou como eu sei que eu sou recebido diante das minhas maiores dificuldades, com carinho, com respeito e com amor. Então, a casa espírita, ela está um pouquinho, alguns passos além da questão de ser uma construção física. Porque quando o senhor Guarani decidiu implantar essa casa num aspecto físico, ela já existia no plano espiritual. Ela não é uma novidade no plano espiritual, porque está completando 75. Ela já existia. E todos nós, possivelmente, éramos internos do hospital espiritual que já existia. Aí, o que o senhor Guarani falou? Pediu a Jesus a permissão necessária para quê? Materializar aquele hospital espiritual para nos abrigar. Aí eu chego aqui, na maioria das vezes, como? Me arrastando. E se alguém falar que eu tenho que ficar em pé 2 horas para receber um passe e melhorar, eu fico de boa. Agora, quando a palestra é chata, né, que nem hoje, não vai acabar nunca, gente. Pelo amor de Deus, chama outra pessoa para aqui. Porque, repito, o pensamento. A lei da chegua, ela tem isso. Você está sem problema, tudo é demorado, tudo é muito chato, tudo é muito repetitivo, porque eu estou bem. Se eu não estiver bem, e a palestra levar 1h30, é 1h30 que a gente vai falar hoje, é 1h30. Que bom! Precisava tanto ouvir isso, só que nós esquecemos de uma orientação de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma orientação. O discípulo André falou assim,
mestre, aonde devemos orar? No templo, nas sinagogas ou nos campos? Aí Jesus fala assim: quando tiveres que orar ao Pai, recolha-te ao silêncio do teu quarto, e Deus, que vê em secreto, essa frase me marcou, não, porque Deus conhece o secreto dos nossos corações. E se Deus conhece, e Ele tem o WhatsApp do seu Guarani, Ele fala: tem cuidado, fulano está meio bambai, até com aquele sorriso de canto de boca, né, do gato do meu passarinho do vizinho, dá uma atenção maior a ele, porque os pensamentos dele estão um tanto conturbados. Ué, pensamento? Vocês acham que o Espírito consegue ver nossos pensamentos? Kardec pergunta às prefeituras no livro do Espírito: tem os Espíritos a capacidade de ler os nossos pensamentos? Os benfeitores respondem: até aqueles que gostaríamos de esquecer. Aí, para ajudar a gente, né, o governo dele, é para ajudar. Eu vou falar uma coisa que ele ensinou, que é ajudar. O doutor Bezerra falou uma mensagem através do Divaldo, lá na década de 70, ele fala assim: diz o ditado popular, diga-me com quem andas, que eu direi quem tu és. Né? O pessoal assim, que já passou dos 30, ouviu isso que estava aí muitas vezes. Né? Doutor Bezerra mudou. Doutor Bezerra mudou, melhorou a versão do doutor Bezerra. Doutor Bezerra fala assim: diga-me o que tu pensas, que eu direi com quem tu andas. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu prometo para vocês que começou a me dar uma responsabilidade maior pelo que eu penso. Eu comecei a vigiar, com questão de inteligência, os meus pensamentos. Aonde? Dentro da casa espírita? Não. Dentro da minha casa, com a minha esposa, com os nossos filhos, dentro do ônibus, quando eu vou para algum lugar, dentro do supermercado Guanabara, aniversário do Guanabara, eu tenho que ir lá, sabe? Se você não passando, 35 carrinhos, bate no mesmo lugar do teu pé, né? E você tem que olhar e dar um sorriso. Ou então, que eu digo para minha esposa, às vezes a gente está indo e alguém muito afoito, corta o carro da gente, né? E aí nós criamos uma simbologia para a gente poder melhorar o nosso pensamento. Porque quando alguém faz isso, eu ou ela falamos assim: deve estar atrasado para o culto no lar. Né? E culto no lar é responsabilidade. Então, não está atrasado, vai comer. Sabe? Porque senão a frase seria outra. Certamente. E eu já utilizei ela indevidamente inúmeras vezes, mas hoje não. Por quê? Porque a doutrina espírita me esclareceu. Aonde? Na internet? Não. Na casa espírita. Aqui é a finalidade de trazer apontamentos para a gente que muitas das vezes não damos atenção. Porque, afinal de contas, o que é mais importante? O Evangelho segundo o Espiritismo ou o TikTok? O que você vê mais? Nome. Sabe? Teve um irmão relatando uma palestra, Emerson Peterbore, o nome dele. Quando na internet você acha. Ele diz que na casa espírita que ele frequenta, também lá em Belo Horizonte, um irmão da casa, trabalhador ativo, sabe? Desencarnou, chegou o momento de retornar ao plano espiritual, ele desencarnou, como era um irmão que era trabalhador, objetivo da casa, tinha realmente dentro do seu coração o desejo de melhoria, de mudança, de transformação íntima, como Kardec nos propõe. Ele desencarnou, passado 3 anos do seu desencarne, ele conseguiu dar uma mensagem na casa. E na mensagem perguntaram a ele qual foi a maior dificuldade dele no retorno ao plano espiritual. Sabe o que ele disse? Não poder usar o celular. Um espírito, trabalhador da doutrina, dentro da casa espírita, consciente da sua responsabilidade, quando chegou na espiritualidade, não tinha o bendito aparelho para ele ficar passando o dedinho. E se a gente desencarnar hoje? Hoje não tem palestra.
Quer dizer, será que eu estou preparado para ficar distante do celular? Não dá para pensar nessas coisas? Quando a gente está dentro da casa espírita, aqui eu não vi não, mas na minha casa tem. Favor de ligar o celular, o pessoal já olha com sofrimento. Sabe? Porque desligar o celular é pior do que xingar a mãe. Sabe? A gente chegou a minha mãe não é isso mesmo, deixa pra lá. Agora desligar o celular é ofensivo. A gente está dentro da casa espírita. A nossa finalidade aqui não é ver o WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram. Não é. Nós viemos aqui com o objetivo de ouvir falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos, o livro dos Médios, não importa. O nosso objetivo aqui é aprender aquilo que nós esquecemos, porque quando estávamos na espiritualidade, antes da presente existência, vou dar mais uma notícia, a responsabilidade é tua. Todos nós nos comprometemos a estar hoje aqui. Sabia? Porque tem uma frase que é utilizada que eu não sei aonde eu ouvi isso. Você veio aqui hoje, do nada me deu uma vontade. Que do nada é esse? Que espírita é esse que acredita no acaso? De repente eu vim, do nada eu vim. A doutrina espírita nos mostra racionalmente que um dos atributos da divindade é a onisciência, ou seja, Deus sabe tudo. E se Deus sabe tudo, e hoje, que é 1º de maio de 2023, o Evaldo veio na casa de Guarani para falar sobre o centro espírita, porque eu não estava programado para isso. Poderia vir ou não vir? Poderia, temos o nosso livre-arbítrio. Mas a programação era essa, porque a doutrina espírita nos esclarece que não tem destino não, tá? Não existe destino. Eu sinto muito quem gosta de ler horóscopo todo dia, mas não tem destino. A doutrina espírita esclarece que existe um planejamento reencarnatório. Planejamento que poderá se configurar ou não. Destino seria algo que você tivesse que fazer ferindo o teu livre-arbítrio. E não é possível, diante da lei de Deus, alguém ferir o meu livre-arbítrio, a não ser que eu autorize. Então essa ideia, né, que hoje, graças a Deus, não tem mais isso não, mas antigamente tinha, né? Pior, ruim com ele, pior sem ele. Estou passando, comendo o pão que o caramunhão amassou no rabo, né? Mas é meu destino sofrer do lado dele. Balela, não existe isso não. Porque se a minha esposa não me respeitar enquanto individualidade, não é enquanto homem não. É enquanto individualidade. Porque o respeito tem que ser mútuo. Em todos os aspectos. E se eu não respeito a minha esposa, ela tem todo o direito do Evangelho e de solubilidade do casamento, capítulo 16. Então, ela tem todo o direito de recomeçar a vida dela, uma vez que eu não respeitei ela nos mínimos detalhes que ela julga importante, ou ela a mim. Onde eu aprendo isso? Na beija-flor? Não dá para repetir não, tá bom? Cada um tem a liberdade de agir. Mas lá não vai falar disso não. Lá não vai falar de livre-arbítrio, de responsabilidade reencarnatória, de compromisso com a casa espírita que nos abriga. E lá não vai falar isso, porque não é o ambiente para isso. Tá? No TikTok tem mensagem espírita também, você já viu? É capaz de dizer uma barra aqui, né? Eles não ficam achando, né, que era de maldade, né? Não tem também. Tem mensagem espírita, alguns jovens. Já viu, né? Não, eu não vi que eu não tenho, eu não tenho. Ela tem, só que eu não tenho. Meu neto também tem. Mas olha só, mas eu sei que tem alguns palestrantes jovens, e é bonito isso. É bonito, né? Palestrante de 16, 17 anos, calma, coisa linda. Que palestrante de 17 cadela por aqui não. Sabe? Só que eu só faço palestra porque não tem ninguém melhor do que eu para passar por enquanto. A hora que pintar um garoto que eu faço, deixo. Não tem problema não. Então o TikTok também tem mensagens doutrinárias, mas vai depender do quê?
do dedinho que vai acionar lá. Não é? É igual a gente dentro de casa. A gente liga a televisão, a gente tem a opção de ver crimes, ver determinadas programações que nos induzem a uma ideia errada da vida cotidiana, a respeito de cada um. Mas você pode ligar a televisão, quem tiver possibilidade, né? Não tem mais videocassete, né? Aquela coisa acabou. Também para tocar, mas tem a televisão smart, né? Você pode entrar no YouTube, botar uma palestra, por exemplo, mas pode botar lá uma palestra. Eu tenho um canal no YouTube, onde eu boto minhas palestras. O meu nome é Valdo Maia. Quem não puder vir depois de vir hoje é bom, mas qualquer dia assiste a palestra depois. Mas também não dá para jogar tomate ou coisa, né? Não pode reclamar de nada, já está lá. Então você tem a opção de buscar na internet aquilo que naquele momento a casa espírita não está oferecendo. Como nós falamos na questão da pandemia, como foi importante para as casas espíritas a pandemia. Por quê? Muitos de nós que não tinham nenhuma habilidade com a internet se interessou a ter para assistir palestra no Zoom, no Meet, em várias plataformas de streaming, né, que falam, que aprendemos a utilizar essas plataformas. Por quê? Porque a Casa Espírita temporariamente teve as suas atividades interrompidas em função de uma necessidade social e de saúde pública, mas a gente não está proibido de no dia hoje eu não vou poder ir lá no Guarani. Surgiu uma dificuldade, gente, vai lá no YouTube da vida, busque uma palestra, tem tanta coisa boa lá para ouvir, para assistir. A Casa Espírita, ela tem a tarefa de nos induzir a buscar o que é bom. Vocês não vão jamais, graças a Deus, ouvir aqui que nós temos que praticar aborto, temos que usar drogas, que nós temos que nos embriagar. Não vai ouvir isso, graças a Deus. Porque senão, se começar a falar isso aqui, o nosso caboclo Guarani vai se materializar aqui e falar: onde você aprendeu isso? Com quem você aprendeu isso? Não está no Evangelho, não está no livro dos Espíritos. Então, o que nós vamos escolher aqui é o bem, é a amizade. É na hora que o Ronaldo não aparece, ou eu só sei que o Ronaldo é o cara. Então vai sofrer. Né? A hora que o Ronaldo não aparece em 3 reuniões, eu pegar no telefone e fico falando, tem uma artista aí. Tá? A gente vai se preocupar de ligar com o irmão para saber o que ele não pode vir, o que ele está vendo, o que eu posso te ajudar. Olha que frase bonita que deveria figurar em todas as casas espíritas, né? O que eu posso te ajudar? Então a finalidade da casa espírita tem essa visão macro e muito rotineira, não é? De ser a escola espiritual onde espíritos ignorantes vêm aqui para se evangelizar. Tem, sem sombra de dúvida. Mas nós estamos falando do nosso dia a dia. Sabe? Quando chega o pessoal aqui para limpar aqui, porque vocês perceberam que as cadeiras estavam limpas? Perceberam que o chão está varridinho? Alguém fez uma prece para agradecer essas mãos que fizeram isso? Detalhes, né? Não é Roberto não, mas detalhes tão importantes de nós dois, né? Sabe? Porque tem que ter alguém para fazer isso. Caramba, no banheiro será que não faz jeito, né? Que legal, sempre tem sabonete. Alguém já parou para falar assim: puxa, graças a Deus que alguém se preocupou com isso, ofereceu um conforto para mim que chego aqui necessitado de tudo. Ah, mas quando a gente traz aqui, eu não sei, vocês fazem instituição de sexta básica? Faz. Aí quando chega aqui, eu não gosto eu não gosto de termo assistido, sabe? Porque eu tive a oportunidade de fazer um estudo numa casa lá em Gartenha Azul, irmão samaritano, vai saber mesmo que é eles, né? Irmão samaritano. Aí o salão era dividido em 2. Um lado ficavam os assistidos e do outro lado ficavam os trabalhadores. Eu cheguei para fazer a palestra. Lá vocês acham que eu sentei? Eu aceitei do lado dos assistidos. Porque mais necessitado que eu ali não tinha. Bem? Então, quando eu faço distinção, eu estou dizendo que esse lado aqui é quem não está lá muito bem das
avaliação? É a direção da casa ou a espiritualidade? Nós temos um trabalho na nossa casa, eu falei no caso, que é um trabalho de tratamento espiritual do Henrique do Dr. Ema. E um irmão, durante o tratamento, virou para o Dr. Ema e falou assim: qual o meu diagnóstico? Que a gente busca muito, né? Os votos que a sociedade nos impõe. Aí o Dr. Ema falou assim: tratando-se todos nós de espíritos no plano de prova e expiação, todos somos doentes e necessitamos de Jesus. Quem acha aqui que não necessita de Jesus? E Jesus não faz a menor diferença na sua vida. Mas falar isso do fundo do coração, não é falar isso porque o Alexandre está perguntando, não. Fala isso. O Ronaldo me deu presente, falou que não precisava de Jesus. Eu perguntei, não foi ele que levou não? Foi ele, eu vou ter que perguntar. Não, você eu sei que não, porque não tem mais precisa. Sabe? Então, a casa espírita, ela é um conjunto de necessitados da misericórdia de Jesus. Mas tem um detalhe: Jesus vai resolver todos os meus problemas? O que vocês acham? Não. Concordo plenamente com vocês. Sabe por quê? Porque Jesus fala assim para a gente: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele não falou que vai tomar minha cruz, meus problemas e eu vou ficar livre de tudo, não. A proposta do Evangelho de Jesus, dentro da casa espírita, é me esclarecer que muitas das vezes eu tenho um problema de estômago, mas eu não sei que a raiva adoece. Sabe? Eu tenho um problema de coração e eu não sei que a mágoa causa cardiopatia. Eu tenho uma dificuldade muito grande de entender o meu semelhante e eu passo a ter uma dor de cabeça que não passa por médico. Aí Jesus vai me ajudar. E Jesus ia falar assim: meu filho, eu pedi a você que amai os vossos inimigos, porque amar parentes e amigos, isso daí até os hipócritas fazem. Então na casa espírita a gente vem para aprender a amar os inimigos. E quem são os inimigos? Os inimigos, fala André Luiz para a gente no livro Coragem, que os inimigos são os professores a quem não pagamos. Ou seja, eu, graças a Deus, nessa existência, eu não tenho nenhum inimigo. Embora dou o direito de alguns não me terem como amigos. O direito das pessoas. Não é? Mas quando você tem alguém que não gosta muito de você, ele vai falar coisa que você gosta ou coisa que a verdade não é correta. Não é? Ele fala com uma franqueza tão grande, mas ele está falando mentira. Não. Não. Você é muito egoísta, Evaldo. Você é muito orgulhoso. Fala mais comigo. Fala mais comigo não, porque você não me conhece. Pelo contrário, ele me conhece muito bem e faz um estereótipo de mim muito próximo da realidade. Quando eu chego na casa espírita, assim daqui, você não sabe me chamar de orgulhoso, de egoísta. Ela fala assim: olha, a luz do Evangelho mostra que a nossa dificuldade maior é o orgulho e o egoísmo. São as duas chagas da humanidade. Todos os vícios dele derivam. Todos. E o que Kardec nos propõe? Qual é a condição que Kardec nos coloca para sermos verdadeiros espíritas? O verdadeiro espírita é aquele que promove a sua transformação moral, ou seja, deixa de praticar os atos que eram tão comuns ontem, promove a sua transformação moral e o esforço que emprega para tomar as suas mais inclinações. Eu acho linda essa frase de Kardec, sabe por quê? Porque ele coloca assim: o esforço para tomar as mais inclinações. Antigamente, nos circos aqui no Brasil, tinha animais, né? Leões, tigres, e tinha os tomadores. Lembra? Tinha o chicotinho, isso da idade agora, né?
tinha lá o domador com o chicote e com a cadeira, não tinha? Ele instalava o chicote, o leão pulava de um lado para o outro, mas se ele largasse o chicote e a cadeira, ele que ia fazer. Não era bem? Assim são as nossas más inclinações. Se eu não manter uma vigilância constante, porque aí usando o chicote da boa vontade e a cadeira do bom senso, eu não vou domar essas más inclinações. Kardec usa o termo domar, por quê? Porque só se doma animal selvagem. Animal selvagem, você doma pela imposição da força. O cachorro, o gato, o papagaio, aí não tem papagaio, não tem errado, tem casa, mas cachorro e gato podem. E a gente tem em casa, esse cachorro e gato, nós domesticamos eles. E alguém, em geral, as pessoas chegam a querer. Até que não, depois tem que fazer assim com Deus. Até que lá, já acabou. Já acabou. Vou ter que voltar um pouquinho. Continuar falando. Mas a finalidade, como Kardec fala de tomar as más inclinações, que nós ainda temos inúmeros animais violentos dentro da gente. Basta que a gente, na casa espírita, não entenda qual o propósito da espiritualidade que nos ampara aqui. Não é fazer ninguém santo, não, porque não vai ter essa oportunidade, já viu. Mas sermos a cada dia melhores, como diz Chico Xavier para a gente. Eu não posso mudar o meu passado, mas posso escrever um novo futuro. Então, quando a gente completar 77 anos, o Carlos fala assim: foi um ano de maior realização dentro da casa, porque todos os meus irmãos compreenderam o objetivo da casa espírita. Graças a Deus. Nós temos o Valdo, relembrarmos do que a gente já conhece, e uma coisa muito importante que nós podemos tentar reunir, tudo que você falou aqui, os trabalhadores da casa. Que nós, que temos aqui, temos que fazer importante. Nós não podemos ser um espírita dentro da casa, um espírita importante. Seria a coerência. Essa proposta. Nós vamos nos transformar na família, domar nossos mais. Seguinte. Obrigado, Paulo. A gente possa ter você aqui mais vezes. Bom, nós temos aqui 3 livros para sortear. Eu já trazer aqui a numeração. Depois vamos trazer a prece, no encerramento. Teremos o logaritmo do nosso povo aqui. Até que número é? 62? Pessoal, salva o número de 1 a 62. 35. 35. Sueli Monteiro. Por favor. Eu vou falar o número, por favor. Deve não falar o número, de 1 a 62. Olha, o número de 1 a 62, Aquele número que nós combinamos lá fora. a gente não combinou. Ah, não, para aí, não. 42, 4 a 2. Tem a filha.
próximo ano possa estar juntos mais uma vez para comemorar 77. Nós vamos guardar aqui com Jesus. Pedimos mais uma vez pela nossa casa, para todos nós, trabalhadores desse centro, que possamos, Senhor, nos fortalecer, nos apoiar, remarmos nesse sentido, focando principalmente, Senhor, nas finalidades de um centro que é amparar, consolar, trazer, Senhor, ensinamento, formação, para a nossa reforma moral, para nos transformarmos em pessoas melhores. Termos hoje melhores do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Agradecemos pelo Guarani, pelo Amparo, pela proteção sempre temos aqui. Agradecemos também, Senhor, por todos esses filhos encarnados aqui como trabalhadores e todos os trabalhadores estão a nos auxiliar, a nos preparar o trabalho que temos que fazer. Agradecemos a todos, damos por encerrado a nossa reunião desta manhã.